Nesse mundo, as pessoas que podem controlar os elementos são magos. E os Saarush são espíritos maléficos da natureza. Vou ler assim, Saarush. Parece um nome meio árabe pra mim, por isso que eu tô lendo desse jeito. Fogo, planta, poderia ser natureza ao invés de planta. Mas terra, luz, água, vento, etc. Ok. Que nascem do corrompimento desses magos. Esses espíritos podem ser mais conscientes como pessoas ou menos conscientes como monstros, dependendo da sua força. A história acompanha Yazi, uma forte Saarush que do nada aparece em uma grande cidade sem saber quem é. Um homem promete a ela que a ajudará a achar uma identidade, ela aceita por conta da solidão que sente. O plano desse homem era usar ela para coletar os espíritos de Saarush menos conscientes e formar um exército para revolucionar o mundo que sempre renegou os Saarush. Mas no meio do caminho, Yazi começa a formar vínculos com outros Saarush e perceber que pode não ser sozinha, além de começar a se questionar se é certo utilizar os Saarush menos conscientes como arma. Eu acho que, para essa sinopse também, se a gente for trabalhar com uma espécie de plot twist, porque aqui, vamos lá, eu não usaria isso aqui como uma sinopse de história, porque eu acho que ele tira vários pontos que seriam importantes para a gente acompanhar durante a própria história. Primeiro ponto, né? Esse negócio que eu expliquei sobre a própria sinopse dizer que eles são maléficos. Então, fica como uma verdade estabelecida. A própria sinopse diz que a menina é forte e que ela é uma Saarush. Logo, a gente vai acompanhar um personagem maléfico e que já está dizendo que ele é forte, já está dizendo que ele é um dos mais poderosos, já que na própria sinopse também diz que os mais fortes são conscientes como pessoas e os menos conscientes são como monstros. E isso varia dependendo da sua força. Então os mais fortes são mais conscientes, os mais fracos são menos conscientes. Quer dizer, logo na história a gente está apresentando... Vamos dividir isso aqui em conceitos que estão sendo apresentados. Primeiro conceito, Saarush são do mal. Segundo conceito, Saarushs conscientes são fortes. Terceiro conceito, a gente tem uma Saarush que é consciente. Logo, ela é muito forte e ela também é má. E aí, quando a gente vai quebrar esses conceitos, né, eles estão sendo estabelecidos de uma maneira que a gente não tem surpresa quase que nenhuma, porque, obviamente, em uma história, geralmente a gente está acompanhando um personagem bom, né? Porque por que eu falo obviamente? Vai falar, tem Death Note, Jason, que a gente acompanha um vilão. Só que a gente tem uma jornada do personagem se tornar vilão. A gente não começa acompanhando o Kira como vilão, porque a gente precisa criar um certo nível de empatia, de interesse por aquele personagem. Por isso que histórias de vilão são muito complicadas de se fazer. Porque se você coloca um personagem horrível, detestável ali na história, você não tem motivação para continuar acompanhando a jornada daquele personagem. Então você tem que criar pontos de conexão com o leitor para que ele continue se importando com aquele personagem de alguma forma. E mesmo que esse personagem se torne um vilão detestável um pouco mais para frente, como é o próprio caso do Kira no Death Note, você precisa acrescentar outros personagens que sejam interessantes o suficiente para que a gente continue se importando talvez com eles e com a trama que está se desenrolando ali. Então, até determinado ponto ali da trama do Death Note, né, no início, você vai acompanhando o Kira e você vai indo com ele. Você vai indo com ele até que você começa a falar, não, já não estou concordando mais com o que esse cara está fazendo. Só que a partir desse momento você já tem uma galera investigando ele e você começa a concordar um pouco com o ponto de vista daquela galera. E aí você acompanha não só meio que torcendo de alguma forma para que sim o L descubra quem é o Raito, mas ao mesmo tempo vendo essa questão ali desse jogo, desse embate entre eles, que é mais interessante até do que quem vai vencer ou não. Né? O embate ali de um tentar descobrir a identidade do outro é mais interessante do que o próprio objetivo de cada um ou da torcida sua. Mais um detalhe é que você precisou se importar com essa história para que esse embate te guiasse a partir dali. Se você começasse diretamente só no embate, talvez não iria funcionar tanto, porque você teve um certo nível de empatia com o Kira para não querer que ele simplesmente perca ali do nada. Ao mesmo tempo, você teve ali um certo ponto de desconexão com ele, quando ele começa a matar pessoas, não por a pessoa ser um criminoso, mas sim por a pessoa tá chegando perto dele ou algo assim, a ponto de querer que esse cara se ferre também. Então você fica naquela questão de ver ali o que está acontecendo
e sem saber exatamente o que você mesmo quer. Porque você comprou em algum momento aquele personagem como protagonista, só que ao mesmo tempo você também compra ele como vilão. Então você quer que ele perca ao mesmo tempo que você também não quer que ele perca e fica nessa dubiedade. E o autor sabe trabalhar muito bem com isso. Novamente, voltando aqui, eu não acho que esse é o caso dessa história. Pelo que a sinopse narrou, não é o objetivo a gente acompanhar uma vilã. O objetivo é a gente acompanhar uma heroína, uma personagem boa, e eu ia falar isso, eu acabei me estendendo no nosso Death Note, mas eu ia dizer isso. A gente se assume todo mundo como bom. Ninguém se assume como uma pessoa ruim. Logo, a gente se identifica com pessoas que são boas também, né? Ou mesmo quando a gente se identifica com pessoas ruins, num personagem ruim, por assim dizer, a gente se identifica com os detalhes que são bons deles, detalhes que são próximos a gente. Então, a gente não se identifica com, sei lá, vou pegar um Thanos aqui, por exemplo. Um Thanos porque ele extermina metade do universo. Pelo menos eu espero que você não se identifique com isso. Você se identifica com o fato de ele realmente gostar ali dos capangas dele, de ele realmente sentir a morte e a perda desses capangas, dele realmente amar a filha dele, apesar de todas as atrocidades que ele fez, ele realmente ama ela, ele realmente se comporta como um pai. Então você consegue entender esse lado humano do Thanos ali, apesar de obviamente não concordar com o fato de ele exterminar metade do universo, ou metade de um planeta, de uma maneira completamente genocida. Então você entende que ele é um vilão, mas você consegue comprar parte das motivações dele e entender que ele tem emoções humanas. Então esse é um dos fatores até pra gente conseguir acompanhar um personagem vilão de fato e tal. E aí voltando, eu não acho que esse seja o objetivo dessa história. Logo, se a gente é apresentado como se ela devesse necessariamente ser ruim, e ela não é, a gente já sabe que ela não vai ser. Então a gente já sabe que aquele conceito está errado. Então a gente já sabe que transformar os Sarushis em arma está errado. Então perde um pouco do propósito de a gente acompanhar essa história. Porque se o propósito da história é a gente descobrir a Yase entendendo que os Sarushis não são todos maus e que usar eles como arma é algo errado, o leitor já sabe disso na primeira página. Na hora que ele leu e fala, os Sarushis são do mal, uma garota Sarusha apareceu na Terra, ela não é do mal, eu não vou acompanhar o vilão, né? A protagonista da história geralmente não vai ser uma vilã. Então toda a história, toda a jornada que a personagem vai ter para aprender, o leitor já sabe disso desde o começo. Então acompanhar essa jornada se torna um pouco menos interessante. Então o que eu diria aqui? Poderia apresentar que os Sarushis são vistos como maléficos pela sociedade, talvez trocando a narração para a narração de um personagem. Poderia tentar convencer de fato o leitor de que os Sarushis são sim do mal, e aí a gente não revelaria logo de cara que a Yase é uma Sarushi. Ela pode ser revelada como uma maga inicialmente, ou ser vista como uma maga, e aí sim, beleza, vamos caçar os Sarushis, etc. Vamos seguir nesse caminho, caça Sarushi. Até que em algum determinado momento é revelado que a Yase é uma Sarushi. Aí fala, mas ela não é má. Então eu acompanhei esse tempo inteiro uma personagem que não é má. E que era uma Sarushi, que era aquilo que eu vejo como mal. E aí as coisas começam a voltar tanto para a personagem quanto para o leitor. O leitor e a personagem estão achando que os Sarushis são maus e por isso eles podem ser transformados em armas porque eles não têm muita consciência. E aí a partir do momento que revela que a personagem é Sarushi, mais para frente da história, quando a gente já tem comprado a motivação e a ideia de que os Sarushis são maus, aí tanto a personagem quanto o leitor vão estabelecer essa relação, tipo, se ela é uma Sarushi e ela não é má, talvez os outros Sarushis não sejam maus. Então talvez usar eles como arma, né? Quem está sendo mal aqui nessa história são os humanos, os magos, etc. É o personagem que está usando isso. E aí a gente muda a jornada da personagem, não por uma jornada de descobrimento. A jornada de descobrimento foi até ali, né? Não que ela estivesse buscando essa jornada conscientemente. Mas daí, quando chega na jornada de descobrimento, aí ela tem uma nova jornada, que é a jornada de, por exemplo, de libertar os Sarushis que foram capturados e confrontar ali o pai dela, né? O homem que adotou ela e cuidou dela ali e mentiu para ela sobre o fato de ela ser uma Sarushi.